Olá pessoal, sou o professor Lucas Fagundes. Vamos resolver a prova da UERJ de 2022. São 7 questões da prova de Química que a gente vai discutir aqui em detalhes, começando aqui pela questão de número 40. Nas reações químicas de decomposição, uma substância composta se decompõe em duas ou mais substâncias. Um exemplo de reação química de decomposição está representado em letra A, CaCO3 se decompõe em CaO e CO2, opa, dei spoiler da resposta, MgO mais H2O formando MgOH2, Zn mais H2SO4 formando ZnSO4 mais H2 e HNO3 mais NaOH formando NO3 mais H2O. Olha, o próprio enunciado já te conta um pouco de qual é a resposta possível, porque ele fala uma substância composta, que é aquela que tem dois ou mais elementos, se decompõe em duas ou mais substâncias. Ele fala uma substância composta. De todas as alternativas, aquela que apresenta apenas uma substância é a letra A. Essa questão eu considero ela fácil por conta disso, porque você tem o carbonato de cálcio, que é uma substância composta, porque tem 3 elementos na sua composição, se decompõe em óxido de cálcio e CO2. Essa reação é também chamada de análise ou decomposição. No caso específico dessa daqui, ela é chamada de calcinação, porque ela ocorre em altíssimas temperaturas. Geralmente a gente coloca um triângulozinho para indicar a temperatura. A letra B é uma reação de adição, síntese ou adição. Você tem duas ou mais substâncias sendo adicionadas para formar um único produto, adição ou síntese. A letra C é chamada de deslocamento ou simples troca, ou simplesmente é uma reação de óxido-redução. Porque o que acontece aqui? O zinco metálico com número de oxidação 0, ele é mais reativo do que o hidrogênio, então ele desloca o hidrogênio do H2SO4, formando ZnSO4 e liberando gás hidrogênio molecular, H2. Essa daqui então é chamada de simples troca ou deslocamento. Nenhuma dessas é a resposta, mas eu gosto de fazer essa análise porque eu poderia mudar a pergunta e falar assim, olha, nas reações químicas de deslocamento, uma substância simples reage com uma substância composta deslocando um de seus elementos. E aí, qual é um exemplo de reação química de deslocamento? Está representado em... Então, eu poderia mudar a pergunta. A letra D trata aqui de uma reação de neutralização ácido-base, porque olha, você tem um ácido, que é o HNO3, o ácido nítrico, reagindo com uma base, que é o hidróxido de sódio, levando à formação de água, uma reação de neutralização. Sobra aqui o nitrato de sódio, que é esse sal aqui, que deriva do ácido nítrico. Nitrato de sódio. E essa reação, além de neutralização, ela também é classificada como sendo uma reação de dupla troca. Beleza? Mas chegamos na resposta. Eu considero essa questão 40 uma questão de nível fácil. Eu acredito que a maioria dos estudantes vai acertar. Vamos para a próxima. 41. Para uma experiência de misturas, há 3 líquidos disponíveis em um laboratório, X, Y e Z. Em 2 recipientes transparentes, foram adicionados volumes iguais de 2 desses líquidos à temperatura ambiente. Observe a tabela. E aí você tem X sendo água, Y sendo benzeno e Z tetraclorometano. Então você já tem a associação e já tem inclusive a associação com as densidades. Tá? Tendo em vista as propriedades dos líquidos, as misturas heterogêneas possíveis são representadas em... Essa questão ela tem uma malícia interessante aqui, porque você vai ter que levar em conta as propriedades, ou seja, a estrutura do líquido, a estrutura das moléculas que compõem o líquido e as propriedades de interação, e ver qual delas vai formar misturas heterogêneas. Uma coisa eu já te garanto, benzeno é um solvente orgânico, apolar. Orgânico e apolar. Tetraclorometano também é um solvente orgânico e apolar. Eu vou colocar a estrutura do tetraclorometano aqui. Ele tem geometria tetraédrica, por isso que ele é apolar. Ele é um líquido bem denso, né? Mais denso do que a água. Por conta aí de ter muitos elétrons na molécula, as interações de polo induzido são muito intensas nessa molécula. Tá? Então você tem aqui
tetraclorometano e benzeno, eles formariam um sistema homogêneo. Isso é legal porque você consegue eliminar alguma coisa. Por exemplo, o item B não pode ser uma alternativa, porque Y com Z misturados formariam um sistema homogêneo. O item A, né, Y com Z, seria um sistema homogêneo, tá certo? E aí resta aqui pra gente o item C e o item D, que tem exatamente a mesma coisa, só que com a inversão do X do X aqui. Então vamos ver. A água com benzeno. A água ela é mais densa, então numa mistura de água e benzeno, ela ficaria na parte inferior. A água com benzeno seria X com Y, esse daqui seria possível. Eu teria aqui, olha, H2O e aqui benzeno, que é menos denso e flutuaria sobre a água. E aqui, né, isso daqui estaria errado porque está falando que a água ficaria em cima do benzeno, sendo que o benzeno é menos denso. Então a letra C está incorreta. A gente faz a confirmação agora na outra parte. X com Z, água com tetraclorometano. A água ficaria na porção superior por ser menos densa. A água tem densidade igual a 1 grama por mililitro e o tetraclorometano tem densidade igual a 1,59. Ele teria que ficar na parte inferior. Questão aí de nível médio, eu acredito que uma boa parcela dos estudantes tem condição de acertar, mas não é uma questão dada, é uma questão um pouco mais elaborada, um pouco mais difícil. Me diz aí, toda questão que eu resolver, se você tiver alguma dúvida, diga aí nos comentários o que você acha, o que você está pensando a respeito. Então essa daqui a gente marca letra D, tá? Vocês já têm um gabarito, então isso fica fácil. Vamos lá, questão 42, uma questão que envolve aí o tema soluções, tá? Em testes de perfuração realizados em plataformas de petróleo, pode ser utilizado o brometo de cálcio. Considere um teste para o qual foi preparada uma solução aquosa desse sal na concentração de 3.000 gramas por litro. Admitindo a completa dissociação do sal, a concentração de íons brometo em mol por litro nessa solução é igual a... Então olha bem quais são as perguntas. Você tem a solução de brometo de cálcio. Quem é o brometo de cálcio? Você vai ter que lembrar que o cálcio ele é um metal alcalino terroso, ele tem número de oxidação 2+, e vai ter que lembrar que o bromo é um halogênio do grupo 17, geralmente forma compostos com número de oxidação 1-. Então eu vou precisar de 2 bromos para cada cálcio para que a fórmula fique corretamente representada. Essa daqui é a fórmula do brometo de cálcio. Tá? A solução ela tem 3.000 gramas por litro, mas ele quer saber só a concentração de brometo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a concentração em mol por litro de CaBr2 e a concentração de brometo ela vai ter que ser o dobro. Professor, por que vai ter que ser o dobro? É o seguinte, o CaBr2 está aqui em fase aquosa, ele se dissocia completamente, ele falou, olha, completa dissociação do sal, então está aqui, olha, em fase aquosa, gerando aqui Br-. Uma coisa que eu posso te falar é, a quantidade de CaBr, que aqui, olha, para cada mol de CaBr são gerados 2 mols de íons brometo. Então, se eu calculo a concentração molar do CaBr2, eu vou ter que achar o dobro da concentração molar somente para o íon brometo. Essa é a sacada principal da questão e é a que com certeza fez muitos estudantes errarem esse item. Então vamos lá, a concentração é 3.000 gramas por litro. Eu vou ter que calcular a massa molar do CaBr2 para calcular em mol por litro. Tá? Eu vou lá na tabela, no final da prova, eu vou pegar que a massa do cálcio é 40 gramas por mol e a massa do brometo é igual a do bromo, né? É 80, só que vezes 2, porque tem 2 bromos. Isso daqui eu pego lá na tabela periódica. Eu vou achar aqui então que a massa molar é 200 gramas para cada mol. E aí, olha, eu posso fazer por regra de 3, eu posso fazer por análise dimensional, eu posso fazer por fórmula. Eu vou fazer por análise dimensional aqui, porque eu sei que eu tenho 3.000 gramas do sal para cada 1 litro de solução, tá certo? Só que 1 mol de
brometo de cálcio é igual a 200 gramas. Sabe o que significa isso? 1 mol de CaBr2, vou colocar aqui, olha, 1 mol de CaBr2 ser igual a 200 gramas de CaBr2, isso aqui é uma igualdade, tá? Significa que se eu pego 1 mol de CaBr2 e divido por 200 gramas de CaBr2, eu vou ter o número 1, já que isso é uma igualdade. Né? Se isso aqui vale x, isso aqui também vale x, se são iguais, x dividido por x é igual a 1. E qualquer equação que eu tenha, eu posso multiplicar ela por 1. Então eu fiz isso. Eu multipliquei por 1, só que de maneira conveniente, porque esse grama aqui é 3.000 gramas do sal, e aqui é 200 gramas do sal para cada mol. Eu acabo de encontrar a relação que vai transformar grama por litro em mol por litro. Ah, mas professor, poxa, prefiro a fórmula, eu me sinto mais seguro com ela. E aí você usa a formulazinha então. Olha, a formulazinha é a concentração molar. A concentração molar, representar com M maiúsculo aqui, é o número de mols do soluto sobre o volume de solução. O número de mols do soluto, ele é igual a massa do soluto sobre a massa molar, vezes o volume de solução. Essa daqui é a nossa formulazinha que relaciona a concentração comum, porque isso daqui é a concentração comum, não é? Com a concentração molar. Você vai pegar a concentração comum e, olha aqui, olha, dividir pela massa molar. Isso daqui que é a fórmula. A fórmula é isso, olha, concentração molar é igual a concentração comum dividido pela massa molar. Dá na mesma, então. Você vê que é o mesmo resultado. Vai dar 3.000 gramas por litro dividido por 200 gramas por mol. Tá? Isso daqui vai ser igual a alguma coisa em mol por litro. Cancela esses zeros aqui. Vai ficar 30 dividido por 2. Vai dar 15 mol por litro. O estudante emocionado vai marcar a letra A. Porque ele vai falar, pô, 15 mol tem lá a letra A. 15 mol por litro, próxima questão. Só que isso daqui é de CaBr2. Como eu estou falando de brometo, a concentração de brometo é 30 mol por litro de Br-. Eu, Lucas, considero essa questão difícil para os estudantes. Eu acredito que uma minoria vai acertar essa questão, principalmente por conta dessa sacada aí dos 15 mol por litro. Eu acho que muita gente vai escorregar nisso daí. Tá? Então a resposta correta é a letra B. Uma questão bem elaborada, com uma ideia bem legal, que pode aparecer sim em outras provas da UERJ. Né? Me diz aí o que você achou dessa forma de resolução, tanto por análise dimensional, tanto por fórmula. Por fórmula daria a mesma coisa, eu deduzi a formulinha aqui para você. Você pode usar ela, ou pode usar essa técnica da análise dimensional que eu mostrei para vocês. Beleza? Vamos lá para a questão de número 43. Observe a fórmula estrutural plana da DEET, substância empregada como repelente de insetos. Então você tem essa estrutura, você tem aqui, olha, uma carbonila, tá? C-O, e um nitrogênio ligado diretamente a ela. Muita gente confunde porque vê assim, poxa, carbonila, né? Quem tem a função, o grupo funcional carbonila é cetona, aldeído, mas a carbonila está presente nos ácidos carboxílicos, nos ésteres e nas amidas. Eu vendi recentemente um material lá pelo Instagram, que era um e-book de preparação para a UERJ, e lá eu fiz uma descrição muito detalhada de como encontrar qualquer função orgânica dentro dessas básicas. Claro que no fluxograma não estava função como tioéter, essas funções que não são muito comuns de aparecer em vestibular. E uma das dicas que eu dava é carbonila. Se ela está presente, você vai olhar, é cetona ou aldeído. Porque você na sequência você já teria identificado o ácido carboxílico. E o nitrogênio, se ele está presente, é só você olhar. Ele está ligado à carbonila? Sim ou não? Se ele está ligado à carbonila, é porque é uma função amida. Então, essa questão aqui ela pode gerar uma confusão. Muita gente pode confundir aqui com cetona, por ser uma carbonila, mas o grupo funcional é isso daqui. Isso daqui é uma amida que a gente chama de amida dissubstituída, porque a amida ela teria aqui o NH2, mas os dois NH2 foram substituídos por grupos etil. Tá legal? Então, uma amida dissubstituída. Não é amina,
tá? Não é cetona. Olha, note que os grupos funcionais estão presentes aqui. A ideia de fazer o estudante confundir amina e cetona, né, pode ser induzida ali. Éter, eu acredito que ninguém vai marcar a letra A, exceto quem está chutando ou quem está completamente perdido. Mas a letra B e a letra D, ela pode gerar muita confusão, beleza? Surpreendentemente, a prova teve 2 questões de orgânica e 2 questões que envolvem análise de estrutura, análise de grupo funcional. Essa daí é uma questão que envolve o ácido acetil salicílico e a gente vai dar uma lida juntos. Olha lá, o ácido acetil salicílico é um medicamento usado no combate à febre e à dor. No organismo ele é hidrolisado, ou seja, a molécula de água promove a quebra da sua molécula, formando o ácido salicílico e um composto X, conforme representado na equação química abaixo. O composto X formado nessa reação é denominado, letra A, etanoato de etila, ácido etanóico, etoxetano e etanol. Alguns estudantes chegaram para mim, poxa professor, se é ácido acetil salicílico é ácido etanóico. Aí eu fui lá e acertei. De fato, foi uma coincidência esse acerto, mas o ácido acetil salicílico tem esse nome por conta dessa porção, que inclusive é a porção que sobra. Esse daqui é a molécula de ácido salicílico. Ó, é isso, ácido salicílico. Salicílico, tem que pensar para falar a palavra, né? Ela dá a volta na cabeça. E esse aqui é o ácido acetil salicílico, porque ele tem aqui, olha, um grupo substituinte que tem 2 carbonos, um acete, né? Um acetil. Beleza? E aí, olha, para entender qual é a estrutura formada, eu vou apagar essa água e vou escrever ela assim. OH. H. Tá aqui, a molécula de água, geometria angular, uma molécula polar. Olha o que aconteceu. A estrutura do ácido salicílico ela é muito parecida com a do ácido acetil salicílico. Repara nas semelhanças. A diferença ela aconteceu nesse grupo, que é o grupo que saiu. E olha que ele saiu e no lugar dele entrou um hidrogênio. E esse hidrogênio você já pode presumir que ele veio da molécula de água. Essa parte aqui da molécula é essa daqui. Não que o mecanismo seja necessariamente dessa forma, mas por uma finalidade de contas, a gente pode presumir isso. Então, o que sobra aqui para a gente, para ser o nosso composto X, é um grupo aqui contendo 2 carbonos, uma carbonila, e a outra parte da água que está ali perdida, que é o grupo OH. Esse composto aqui tem 2 carbonos, uma carbonila e uma hidroxila, uma carboxila. Então, esse daqui é um ácido carboxílico que a gente chama de ácido, contém 2 carbonos, et, ligação simples entre os carbonos, an, e a terminação clássica de ácidos carboxílicos, que é o oico. Esse aqui é o ácido etanóico, também conhecido como ácido acético, principal aí componente do vinagre. Essa reação deve ser interessante de observar em laboratório, porque ela deve dar um cheiro muito característico, que é o cheiro de vinagre, é o cheiro do ácido acético que pode ser formado se for feita a hidrólise. Então marcamos lá, letra B, ácido etanóico. Eu, Lucas, considero essa questão também de nível médio. Não é todo estudante que tem a maturidade de saber analisar estruturas orgânicas, mas aquele estudante que já se preparou na análise de fórmulas orgânicas, entende bem essa coisa envolvendo os esqueletos das moléculas, ele vai acertar essa questão. Aqui eu gosto de chamar a atenção para um ponto que é, esse tipo de questão parece muito com a orgânica que aparece na prova do Enem. O Enem tem muito desse modelo de você analisar os grupos que foram retirados, os grupos que faltam, e uma coisa que também aparece é uma reação orgânica de referência, né? Ele dá uma reação qualquer e faz uma pergunta com uma reação similar. Isso pode acontecer também. Então isso daí é uma estratégia para vocês treinarem não só para a prova da UERJ, né? Mas também para a prova do Enem. Beleza? Que essa foi então a questão 44. Vamos lá para a questão 45. Vamos ler juntos. Para o tratamento de um resíduo industrial que corresponde a uma solução aquosa com alta acidez, é utilizado hidróxido de sódio sólido para a elevação do pH. Considere o volume de 10 metros cúbicos, são 10 mil litros. Tá?
E esse resíduo ele tem concentração de 0,1 mol por litro. Tá? Desprezando-se a variação de volume, para que essa solução residual alcance pH igual a 2, a massa de hidróxido de sódio em quilogramas a ser adicionada é igual a... Essa daqui é, na minha opinião, já vendo aqui a questão, uma das mais difíceis até agora, das que eu resolvi. Olha, vamos ver. A concentração de H+, no recipiente, né, de 10 metros cúbicos, recipiente é bondade, né, no tanque, né, de 10 metros cúbicos é 0,1 mol por litro. A gente pode calcular o pH ali. O pH é menos log, o negativo do logaritmo, da concentração de H+. Isso daqui é uma forma da gente trabalhar com números que variam muito em extensão, né? O pH pode variar ali, a concentração de H+ pode variar de 0,1 até 10 a menos 14. Na faixa de trabalho. Pode variar além disso, mas a faixa que a gente trabalha ela varia ali 10 a 14 unidades. Então é muito difícil lidar com números que têm essa ordem de grandeza tão diferente. O logaritmo ele encurta essas distâncias. O número que vai de 1 a 10 a menos 14 na escala logarítmica, ele vai de 1 a 14. Isso faz muito sentido. Então, olha, o pH aqui é menos log de 0,1. Tá aqui, olha, 0,1. 10 elevado a menos 1. Tá? Repara que está elevado aqui no expoente, sai multiplicando o logaritmo, fica menos 1 vezes menos log de 10. Então isso daqui dá 1. Perfeito? Porque o log de 10 é igual a 1. Eu quero subir o pH para 2. Tá? O objetivo é chegar ao pH do valor igual a 2. pH igual a 2, eu posso manipular essa expressão aqui e eu vou notar que a concentração de H+, ela é igual a 10 elevado a menos pH. Por que disso? Porque eu passo esse sinal negativo aqui, olha, para o lado de cá, multiplicando os dois lados por menos 1, aí fica log de H+ é igual a menos pH. Se o log de H+ é igual a menos pH, isso aqui é um log na base 10, a concentração de H+ é 10 elevado a menos pH. Essa expressão é importante para o que a gente quer aqui agora. O objetivo é pH 2, o nosso objetivo é que a concentração de H+ fique igual a 10 elevado a menos 2, ou 0,01 mol por litro. Então, olha, eu voltei aqui no início, o meu tanque tinha 0,1 mol por litro, tá certo? E no final eu quero que ele fique com 0,01 mol por litro. Como que eu faço isso diminuir? Esse hidrogênio, esse H+, né, esse H+ do início e o H+ do final, tá? Ele tem que ser consumido aqui pelo hidróxido de sódio. A presença do hidróxido de sódio vai neutralizar os íons H+ ali presentes, né, fazendo com que o pH aumente ou que a concentração de H+ diminua. Tá? Agora que vem, quanto de H+ foi consumido? Essa é a principal sacada dessa questão. Quem está estudando muito sabe que é uma questão manjada, mas ela é difícil. A quantidade de H+ consumida é 0,1 menos 0,01. É 0,09 mol para cada litro. Por que eu estou fazendo essa conta já em mol por litro? Porque eu desprezei variação de volume. O volume continuou o mesmo. Tá? Então, 0,09 mol por litro foi consumido. Isso aqui é a quantidade consumida. Tá certo? Isso são quantos mols? Ah, agora que vem a conta. Tá? São 0,09 mols que foram consumidos em cada 1 litro. Só que eu tenho ali 10 metros cúbicos, que são 10 mil litros. Tá? São 10 vezes 10 a 3, 10 a 4 litros. Fiz a conta errada aqui. Tá? Então esse daqui é o número de mols de H+ que foi consumido. O número de mols de H+ consumido ele é igual a 9 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a 4, que vai dar aqui 9 vezes 10 a 2 mol. Beleza? Esse número de mols consumido ele foi consumido pela reação com NaOH. Então, olha, eu vou colocar ela aqui. O NaOH reagiu com H+,
formando íons Na+, mais H2O. O H+, tem um ânion junto com ele, pode ser o Cl-, o SO4. A gente não sabe, mas no final vai ter o íon Na+, com o ânion que vinha desse ácido. Mas o importante é 1 mol de NaOH está para 1 mol de H+, que vai ser consumido. Então os números de mols são iguais. Isso daqui então é o número de mols de NaOH, que é 9 vezes 10 a 2 mols. Tá certo? Como a massa molar do NaOH ela é igual a 40 gramas por mol, você vai ter que pegar isso lá na tabela, basta que eu multiplique esse valor pela massa molar. Como que eu faço isso? Né? Porque o número de mols é massa sobre massa molar. Tá certo? Então, a massa é número de mols vezes massa molar. Vai ser 9 vezes 10 a 2 mol vezes 40 gramas por mol. Beleza? Aqui o mol vai cancelar com mol. Tá? 40 gramas de NaOH é igual a 1 mol. Eu vou ter que fazer a conta aqui na cabeça para caber. Tá? Vou apagar esse 40 aqui, olha. Vai ficar 4 vezes 10, tá legal? 4 vezes 10, 40. E olha, 10 a 2 vezes 10 é 10 a 3. Então aqui, olha, isso daqui, 10 a 3 gramas é quilograma. 9 vezes 4, quilogramas. 36 quilogramas. 9 vezes 4 é 36. Respira fundo, porque essa daqui foi uma questão difícil. É até injusto a questão objetiva em certos aspectos, porque é um estudante que fala assim, caraca, não deu tempo, marquei C. Não tem TRI, não tem nada. O cara vai lá e leva o ponto numa questão que é cabulosa, assim, para a maioria dos estudantes. É uma questão que eu posso seguramente falar que é difícil, que a maioria dos estudantes vai achar difícil. E aí, não bastasse isso, a UERJ vai lá e solta mais uma questão que eu considero que os estudantes vão achar difícil, que é a questão 46. Em uma análise de poluentes atmosféricos, foi identificada a presença de alguns óxidos ácidos. Observe no gráfico o número de mols de um desses óxidos em relação ao número de mol de átomos do ametal X e do oxigênio que o formam. E aí você tem esse gráfico aqui que é totalmente estranho, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre ele. Para identificar esse óxido, foi realizada sua reação química de hidratação na proporção molar de 1:1 entre os reagentes. Nessa reação, a fórmula mínima do ácido obtido é... Olha, o que a gente vai fazer com esse gráfico? Você tem um óxido. O óxido, então, ele tem X e tem O. Beleza? Tá? Você tem quantos mols do óxido aqui nesse gráfico? Indicado 4 mols. Então, em 4 mols, você vai ter 20 oxigênios, vamos colocar assim, você vai ter 20 oxigênios, 20 O e 8X. Isso em 4 mol. Quanto que você vai ter em 1 mol? 1/4 disso, né? Você vai ter 2X e 5O. Tá? Essa daqui então vai ser a fórmula do seu óxido. X2O5. Beleza? E aí ele te fala a reação na proporção molar de 1:1. Então eu vou fazer X2O5 mais H2O. Na proporção molar é uma hidratação. Hidratação são reações de adição. Então vai dar aqui H2X2O6. Essa daqui é a nossa fórmula. Ele pediu a fórmula mínima. A fórmula mínima é a simplificação dessa fórmula, que é 2HXO3. Questãozinha legal. Eu falei que ela era difícil. Eu considero que os estudantes vão ter dificuldade por conta de interpretar essa informação no gráfico. É fácil saber essa reação de hidratação para quem estudou reações inorgânicas, mas tirar essa informação do gráfico, talvez muitos estudantes tenham um pouco de dificuldade de fazer essa leitura. Tá? Então você pode também fazer assim, olha, eu posso colocar X8O20 e simplificar 4 vezes, simplificar por 4. Porque eu quero para 1 mol, na verdade, aí eu ia obter
H2O5, tá? E aí é só fazer a leitura das informações. Tem que ser 1 para 1. Lembre-se que alguns óxidos ácidos eles podem reagir em proporções diferentes, tá? E lembrar de simplificar, né? Porque na hora que você obter, você vai ter que calcular a fórmula mínima. Geralmente, quando a gente faz reação de hidratação, o resultado é a fórmula mínima. A gente nem pensa na fórmula que forma como intermediário. Beleza? Então a gente marca aqui HXO3, poderia ser, por exemplo, o ácido nítrico, poderia ser o ácido que a gente chama de metafosfórico, que é quando o pentóxido de fósforo, P2O5, reage com uma água. Isso não cai em quase lugar nenhum, mas daria a fórmula HPO3, assim como o HNO3, que é o mais comum nessa situação. Beleza, pessoal? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução. Se você gostou, me siga lá no Instagram, @bisudaquimica. E se você está usando esse vídeo para se preparar para outros exames de qualificação, dê uma olhada no link que está aí na descrição. A gente tem um e-book de preparação com 20 questões exclusivas, inéditas, que são pensadas, desenhadas aí para o vestibular da UERJ. Dessas 20 questões, muitas ajudaram muita gente nesse exame, porque muitas questões acabaram sendo muito parecidas. Tá? A ideia é que eu talvez reformule esse e-book e aumente o número de questões, né, para fazer o material ainda melhor, mas de qualquer forma, se ele for alterado, o link vai estar na descrição e você considere olhar e você acaba ajudando o trabalho aqui no canal. Beleza? Um grande abraço para todos vocês e valeu!